microfone sem fio, pode perfeitamente fazê-lo. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao deputado Alceu Moreira por ter dado ouvidos ao nosso clamor em nome dos agricultores, que hoje produzem o colostro e não têm um destino que não seja o lixo. Agradecer à mesa e agradecer ao meu presidente da minha instituição que se fez presente aqui. E agradecer as palavras maravilhosas que me disse o representante do MAPA, que eu venho sonhando com isso há 20 anos. Vou pedir licença, deputado, para passar para cá. Não sei se vocês querem olhar a apresentação. Então, eu vou usar um pouquinho do tempo, talvez, do meu presidente, deputado, se o senhor permitir. Eu acho que passa um pouquinho dos 20 minutos. Então, o colostro, para nós, ele é a redescoberta de um alimento saudável, nutritivo e com potencial probiótico. E eu queria dizer para vocês que, nesse momento que estamos aqui, nessa audiência pública, 1 bilhão de pessoas está passando fome. Não tem o que comer. E no Brasil, nós desprezamos milhares de toneladas de colostro anualmente. Um leite, o que é o colostro? Algumas pessoas talvez não saibam. É o primeiro leite produzido pelos mamíferos após o parto. Em alguns lugares do Brasil, durante 10 dias, o agricultor não pode vender esse leite. É o caso da região do centro do país, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com os produtores, e eles me diziam isso. E o colostro é uma fonte importante de nutrientes, imunoglobulinas, bactérias probióticas, fatores de crescimento e substâncias bioativas. E o colostro é um leite mais concentrado. Não tem um elemento no colostro que não tenha depois no leite. Apenas em concentrações diferentes. Para vocês verem, vocês podem ver aqui nesse gráfico, chega a ser 3 a 4 vezes mais proteína, o dobro de gordura, o dobro de sólidos, mas todos esses elementos estão depois presentes no leite, em menor quantidade. Inclusive os anticorpos, 0,09%. Na minha tese de doutorado, eu tive a oportunidade também de analisar colostro lá da minha região, do sul do Rio Grande do Sul, onde temos muito gado Jersey, e aí aumenta mais ainda o teor de proteína. 16% foi a média que nós conseguimos, e depois isso vai diminuindo até que seja, então, considerado leite. O leite e o colostro são consumidos pelo homem há mais de 10 mil anos. Desde o dia que o homem se tornou pastor, deixou de ser nômade, ele passou a utilizar o leite da vaca. E às vezes a gente tem hoje muita mídia em cima da intolerância à lactose, botando a culpa no leite. A culpa não é do leite, a culpa é da pessoa que não tem a enzima lactase. Então não é o leite que é o problema, tá? E para nós, a atividade leiteira é grande geradora de emprego, rendas e tributos. Nós temos 1,1 milhão de propriedades hoje no Brasil, empregando 3,5 milhões de pessoas. Se alguém quiser a minha apresentação, eu posso disponibilizar depois. Tá? Eu vou passar aqui para a quantidade de colostro que uma vaca produz. Nós temos vacas hoje no Brasil produzindo de 32 a 80 litros de colostro no início da gestação. E isso significa 1 bilhão e 800 milhões de litros de um produto que, alimentado em primeiro lugar as suas crias, jamais tivemos a intenção de tirar o colostro dos terneiros e dos bezerros, ainda nos sobram 900 milhões de litros que são descartados. Descartados inadequadamente às vezes, porque não existe uma forma do agricultor desprezar esse colostro no meio rural. Então nós temos uma quantidade de alimentos que poderia gerar renda, e muita renda para o nosso agricultor. Baseado em que, em alguns países, 1 litro de colostro custa 5 vezes o preço de 1 litro de leite. Imaginem o que seria isso.
Como é que começou esse trabalho? Eu gostaria de contar para vocês que sou neta de agricultor, filha de agricultor, não estou mais na atividade agrícola. Hoje, com muito orgulho, estou dentro da atividade agrícola através da Emater. E trabalhando na nossa agricultura, eu me preocupava com isso. Por que esse colostro é jogado fora? O preconceito é tão grande entre os agricultores que até para os terneiros eles não davam. E aí nós acabamos, eu digo que foi uma mensagem de Deus que me mandou guardar esse colostro em garrafas PET. E assim a gente descobriu a silagem de colostro, que hoje ela é usada como forma de manejo, é ensinada na universidade e surgiu num trabalho de um extensionista da Emater junto aos produtores. Isso faz com que o produtor economize cerca de 250 litros de leite por cada terneira ou bezerra que ele cria lá no meio rural. Com essa tecnologia, nós ganhamos o prêmio Tecnologia Social da Fundação Banco do Brasil, da Unesco e da Petrobras em 2007. E com isso, como prêmio, eu acabei ganhando da minha instituição a oportunidade de fazer um doutorado. Como é que se faz essa grande tecnologia? Pega-se o colostro que sobrou, bota na garrafa PET e guarda no galpão. Depois de 21 dias, ele está pronto para ser usado. Simplesmente se mistura com água e está aí um substituto para o leite, sem custo para o agricultor, ao contrário, gerando mais renda. Então, em 2009, eu ganhei esse doutorado para entender o colostro e a silagem de colostro. E esses estudos me demonstraram que a silagem de colostro, ela mantém a constituição inicial, quando ela é fermentada anaerobicamente, inativa as bactérias patogênicas, mantendo as bactérias, os lactobacilos que nós tivemos a oportunidade de mandar para a Coreia para fazer a avaliação do DNA, e são lactobacilos casei e paracasei, e mantém os anticorpos. E isso para o terneiro era importante. E o colostro foi o primeiro alimento que todos nós aqui consumimos. Todos vocês. E também todos os mamíferos consomem. Eu fui muito adiante aqui. Ele é utilizado como alimento, como disse o meu presidente, pelos nossos antepassados, pelos meus avós, bisavós, pelos quilombolas, pelos agricultores que temos no interior do Rio Grande do Sul. Então, é usado sim como alimento. Alguém falou que não era, é usado. Só que o agricultor, ele nunca foi procurar uma legislação para poder usar ou não. Ele usa e pronto. O agricultor faz o cashmere, faz o crost, faz uma série de produtos, inclusive uma ambrosia de excelente qualidade. Então, ele é usado, independente de existir ou não essa proibição no mapa, ele é usado. Porque ele é um produto que nós temos à disposição. Só que é muita coisa. É muito leite, é muito colostro. E, às vezes, tem um excedente. E, no Brasil, o colostro, só essa palavra colostro já dá aversão. Ela é cercada de preconceitos e ele é descartado no Brasil. E eu creio, eu pesquisei muito isso, que o preconceito que existe foi porque um dia o leite foi industrializado, foi mandado para a indústria e o agricultor, sem saber, mandava junto o colostro, chegava lá na pasteurização, a temperatura de pasteurização do leite é diferente do colostro, coagulava o colostro e entupia os equipamentos de pasteurização. E aí eu creio que é por isso, porque na outra audiência pública, o representante do MAPA até nos falou que não sabia de onde que vinha essa proibição. Isso está no áudio, eu escutei ele todo ontem. E a Anvisa ainda nos disse que proibia porque era proibido por esse decreto. Então, com isso, veio para o agricultor a seguinte lei: é proibido. E quem conhece o nosso pequeno agricultor vai saber que se é proibido, não presta. Não presta. Então, ele começou a jogar fora. Então, ele é descartado, ele tem preconceitos. Eu já coloquei isso aqui, esse decreto, esse artigo que foi citado pelo nosso representante do MAPA. Entende-se por colostro o produto da ordenha obtido após o parto, enquanto estiverem presentes os elementos que o caracterizem. Que elementos? Qual elementos? Todos que tem no leite, tem no colostro.
só em menor quantidade. Então, nunca vai poder ser usado o leite, porque ele é mais concentrado apenas do que o leite. Então, por isso ele é proibido, não diz quais os elementos são, porque todos são o mesmo, e nem de que espécie é o colostro, porque tem. Hoje a nossa universidade, graças a esse nosso trabalho, ela está pesquisando colostro de égua, colostro de ovelha, colostro de cabra, e trazendo uma discussão dentro da universidade que não tinha antes. Tá? Aqui tem uma proposta da legislação de 2010, onde muda um pouco a forma da escrita, mas acaba igual proibindo, não pode usar porque é impróprio para o consumo humano. E dentro da própria legislação tem a pasteurização, e ela permite a pasteurização lenta, que é a pasteurização que o colostro permite. Eu não posso pasteurizar o colostro numa temperatura alta, porque ele coagula, então tem outras formas de pasteurização. Então, o que nós queremos, o que nós propomos, é que exista uma legislação específica para o colostro. Ou se inclua a palavra colostro na legislação. Porque tudo que diz na instrução normativa 61 em relação ao leite, tem que valer para o colostro. Tem que ser animais saudáveis, tem que obedecer à higiene, tem tudo isso. Os animais têm que estar numa linha de ordem, eles têm que estar saudáveis. Então, é isso que a gente quer. E porque é proibido na alimentação, e aí que eu acho interessante, é proibido para tudo. Para um medicamento, para um suplemento, até para um produto antidade que existe, feito no colostro, é proibido, porque lá na legislação diz que é proibido como alimento. Mas não diz que é proibido para passar na pele, não diz que é proibido fazer um suplemento, não diz isso. Bom, vamos adiante. Então, onde é que nós podemos utilizar? Em tudo isso aqui, ó, a alimentação humana, a indústria de suplementos, medicamentos, tratamento de doenças gastrointestinais. O que existe de trabalho na literatura sobre colostro é impressionante. Na outra audiência pública, dia 19 de novembro, de 2015, se tu entrasse com a palavra colostro no Google, em 0,28 segundos apareciam 1.350.000 referências. Eu fiz isso ontem. 4.160.000.000 de referências ao colostro, usado no mundo inteiro como suplemento. Tem legislação na Europa, a União Europeia está aí à disposição, se alguém quiser, a regulamentação da introdução do colostro e de produtos à base de colostro para o consumo humano. Nós temos a legislação da China, não vou ler, Estados Unidos, o tempo é curto, a Nova Zelândia. Então, o mundo inteiro usa o colostro. Inclusive, nessa legislação da Europa, tem uma proibição de importar produtos de alguns países, e ali está o Brasil. Ela importa colostro de vários países do mundo, mas não do Brasil, porque no Brasil é proibido. Então, eu acho que nós perdemos, eu não acho, eu tenho certeza, nós perdemos muito com isso. E eu pergunto, como é que uma legislação vai proibir uma pessoa de comer o colostro lá na propriedade? Como é que tu vai proibir um agricultor de fazer um cashmere, ou um queijo, ou uma ambrosia com aquele alimento que é o melhor alimento que existe? Não tem como proibir. E essa legislação, ela precisa urgentemente ser mudada. Da outra vez eu disse, é uma legislação de 1950 assinada pelo Getúlio Vargas. Em nenhum momento eu quero denegrir a legislação, mas apenas dizer que precisa ter uma revisão. Precisa ter uma revisão. Eu botei alguns exemplos que eu não vou falar, não vou ler todos, mas disponibilizo para vocês, do que é feito hoje no mundo inteiro. Em países escandinavos, Turquia, Cáucaso. Inclusive, o nascimento de crianças era comemorado com pudim feito com colostro. De tão importante que é o colostro no mundo. Na Finlândia, imigrantes alemães. Eu comi crost quando eu era pequena. Talvez vocês tenham comido também. É um produto nobre. É feito... No mundo inteiro ele é utilizado. Inclusive, é feito um leite imune, que é produzido por colostro bovino, que é comercializado para melhorar a imunidade das pessoas, tá? Nova Zelândia, Ásia, Japão. Então, o que nós precisamos?
E eu, antes da minha fala, eu fiz questão de apresentar a minha fala, doutor José, porque eu preparei ela com muito carinho. Eu estudei muito para apresentar. Eu podia nem apresentar depois da sua fala. Mas, para dar valor ao trabalho que a gente desenvolveu, eu resolvi apresentar. Mas eu sei que hoje nós estamos fazendo um marco na... Vocês não sabem o que isso significa. Tá? Então, nós precisamos ter essa legislação, porque, além de renda para os agricultores, nós poderemos ter indústria de alimentos, de suplementos, de medicamentos. Aqui tem alguns exemplos do que é comercializado no mundo com o colostro. É um produto com valor agregado bastante grande. Indústria de medicamentos que as pessoas usam. E interessante, deputado, se o senhor entrar hoje na internet, o senhor compra suplementos de colostro pela internet. O senhor compra. Pode comprar, pode usar. Eu uso, porque eu creio nisso. Mas no Brasil não pode, a gente não pode industrializar. Então aqui, ó, além até da silagem de colostro dá para fazer. Nós fizemos manteiga, fizemos bebida láctea, fornecemos através da Emater, e agora eu corro o risco de ser presa, né? Para algumas pessoas atendidas por um médico geriatra, que eles não tinham condições de comprar suplemento, e ele dava o colostro que a gente pasteurizava e a gente trabalhava. E deu muito resultado. Tá? Então, aqui quero mostrar a vocês também dias de campo. A Emater tem trabalhado muito com isso. Nós estamos lá junto com o pequeno agricultor todos os dias e temos feito cursos e oficinas ensinando as agricultoras a fazer queijo do colostro, iogurte do colostro. E aqui é só um exemplo de uma festa que eu trouxe, num dia de campo, na localidade de Arroio do Padre, lá perto de Pelotas. Nós fizemos um cartaz bem grande e colocamos lá atrás que eram produtos feitos à base de colostro. E algumas pessoas disseram, eles não vão comer. O pessoal não vai vir. E era um povo querendo provar, querendo comprar, querendo levar para casa. Tá? Também aqui na festa do colono da minha cidade, que é São Lourenço do Sul, nós fizemos bolachas, fizemos manteiga. E temos curso de processamento de leite e as pessoas querem aprender, elas querem usar. Então dá para produzir, precisamos, claro, pasteurizar. Toda a legislação que tem no leite, ela tem que ser adequada ao colostro. Aquilo que o senhor falou, se for aprovado, pode contar. Inclusive, a universidade, eu tenho uma carta da universidade se colocando à disposição para ajudar nessa normativa técnica. Tá? Na outra audiência, eu trouxe queijo de colostro, todo mundo comeu, acharam uma delícia e até já queriam comprar. Não há diferença, gente, não há diferença. Isso aqui é uma coisa inusitada que eu quero apresentar para vocês. Me procurou o pessoal do SESI, Ciência e Tecnologia, de Sertãozinho, São Paulo. Não sei se tem alguém aqui lá de São Paulo. O professor é um professor de robótica, me procurou que esse ano eles estão participando de uma Olimpíada Internacional de Robótica e eles escolheram o tema, o colostro bovino, na alimentação. Então, eles produziram, eu passei para eles todo o material que a Emater tem, a gente forneceu os dados e eles fizeram, eu vou mostrar para vocês aqui o que eles fizeram. É interessante isso, uma construção, é uma Olimpíada de Lego, uma robótica internacional. Então, está aqui os alunos trabalhando, eles foram nas propriedades, eles fizeram pudim de colostro, eles foram na universidade, aprenderam como fazer, inclusive, uma ração feita com colostro, eles fizeram para dar para os terneiros, e estão concorrendo. Aquilo ali é a forma, ó, a forminha da bolacha, dá para vocês verem? O símbolo deles é uma coruja em engrenagens. E eles vão fazer essas bolachas. Então, isso está alcançando. As pessoas estão... Inclusive no Facebook, eu trouxe aqui, ó, nós temos vários perfis de Facebook. Eu não vou passar esse depoimento aqui porque não deu certo. E quero dizer para vocês o seguinte. Não existe razão para não consumir o colostro. Não existe razão. O colostro é um produto que vai gerar renda, vai gerar trabalho e vai gerar tributos para o Brasil.
Não importa que seja uma indústria brasileira ou que venha de fora. Importa que o agricultor tenha mais um produto para gerar renda para ele. E eu tenho orgulho de fazer parte da Emater do Rio Grande do Sul, da gente poder chegar bem pertinho desse agricultor e saber das necessidades deles. E aí eu quero cumprimentar o nosso deputado Alceu Moreira, porque eu sei o que ele também tem feito. Como ele se sensibilizou de nos ajudar nesse propósito. Então, muito obrigada a todos vocês pela atenção. Se puderem nos ajudar, e agradeço imensamente ao representante do MAPA. Eu apresentei porque eu queria que o senhor visse a minha apresentação. Mas a sua fala eu poderia me sentar e ir embora para casa descansada. Muito obrigada pela palavra sua e o recado do nosso ministro. Obrigada. Obrigada, pessoal. A Mara traz com ela uma carga de emoção, certamente pela grande dedicação e longo estudo. E eu passo a palavra imediatamente para o senhor Tiago.